Vamos abrir a palavra de Deus, por favor, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, verso 10. Sim, irmãos, as pessoas que vão descer as águas do próximo batismo, você que veio para o batismo, por favor, se você está aqui, levante a sua mão, porque o professor já vai estar lá atrás te esperando, olha, só se dirigir a ele, por favor. Glória a Deus. Se houver alguém, se você ainda não levantou a sua mão, não se decidiu e ainda não é batizado nas águas e tem interesse em fazer as aulas para conhecer sobre o batismo, por favor, pode acompanhar ali. Estão indo já. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 9, verso 10. Glória a Deus. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então eles o tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Eles as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir para campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. Ele, porém, Jesus, respondeu: dei-lhe vós algo para comer. E eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, e a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim o fizeram. E todos se assentaram, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu. E em seguida entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os seus discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amém, irmãos? Vamos orar, por favor. Querido Senhor, nós estamos nesta noite de quarta-feira, reunidos na Tua presença, nesta terceira reunião desse dia, e hoje é uma noite muito especial para nós, porque nós chamamos esse culto, o culto do milagre. E milagre é tudo aquilo que eu não posso fazer, que não está na minha capacidade, mas o Senhor pode fazer. Aqui é o culto da impossibilidade. Oh meu Deus, Tu conheces o coração de cada pessoa, sabe da necessidade de cada família. Venha de encontro com a necessidade dos nossos corações e nos abençoe para que o Teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, queiram sentar-se, irmãos. Irmãos, eu quero dizer para vocês nesta noite, a todos vocês que têm estado conosco todas as semanas, você que está nos visitando pela primeira vez, você que está voltando, é um prazer. E você que está também online, nos assistindo aí de casa, o Senhor te abençoe, te guarde no nome de Jesus. E que nesta noite o Senhor possa falar conosco e nós sermos abençoados e edificados. Eu tenho algo no meu coração que eu gostaria de poder dividir com vocês em poucas palavras. Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, muito honrada. Honrada por quê? Pelo fato de estar podendo servir a Deus. Que honra, irmãos, que privilégio. Nós contamos aqui durante dezenas, centenas de vezes o nosso histórico familiar. Um histórico de sofrimento, de escassez, de cadeias, de prisões. Meu Deus, tanta tristeza. De cadeias e escravizações, que eu digo, de coisas espirituais. E nós fomos livres. E agora nós temos oportunidade de falar para as pessoas de Jesus. E nós não queremos levantar a nossa bandeira, dizer que nós somos bons e que essa igreja é boa ou que aquela é boa. Nós estamos reunidos para dizer que Deus é bom. E Ele sabe o que a gente precisa. E Ele tem o melhor para nós.
A palavra de Deus diz que ninguém tem amor maior do que o amor de Deus. O amor que Ele deu, tudo que Ele tinha, Ele nos deu Jesus. No Evangelho de São João, no capítulo 3, verso 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Então todos nós vamos ter oportunidade de ouvir o Evangelho. E quando ouvimos o Evangelho e cremos, automaticamente vai acontecer uma mudança. Se não acontecer instantaneamente, vai acontecer no decorrer do tempo, porque o Espírito de Deus é o que trabalha em favor da igreja. Hoje no culto eu tentei falar isso, mas eu não consegui e vou dizer agora. Está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 64, verso 4, assim, que desde a antiguidade, ou desde antigamente, não se viu e não se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ou seja, às vezes as circunstâncias em que nós vivemos hoje, dá-se a impressão de que nós estamos sozinhos. Dá a impressão que você está enganjado naquela sua luta profissional, familiar, pessoal. E dá a impressão que a gente luta e vai dar-se a impressão que nós vamos morrer na praia. Às vezes isso até acontece. Isso acontece porque nós não somos super-homens. Nós não somos super-mulheres, nós não somos mulheres maravilha. Embora sejam mulheres belíssimas, são consideradas bonequinhas, mas ninguém é de louça, todo mundo é de carne e osso. E hoje eu disse isso e vou dizer novamente. Quando a gente é moço, a gente é jovem, nós temos planos e projetos. E às vezes, nem sempre os nossos planos, eles são executados, eles acontecem. E nós nos frustramos, e aí ficamos envergonhados, e nos fechamos, achamos que nunca mais aquilo vai acontecer. Não. Quando nós nos reunimos como num culto como este, hoje aqui nesse lugar bom, gostoso, mas pode ser numa casa de família, pode ser num quintal, debaixo de uma árvore, quando nós estamos reunidos, e o Espírito de Deus que está ali, Ele vai ali e Ele vai abrindo o nosso interior. Ele vai desengavetando coisas que nós temos guardado no nosso subconsciente. Coisas que nós temos guardado no nosso coração. Situações, planos, desejos que tínhamos vontade de ter vivido e não fomos bem-sucedidos. O Senhor fala assim, olha, agora é a sua hora. Então eu quero convidar você a se abrir para o novo de Deus. Coisas novas Deus tem feito e coisas maiores Deus vai fazer na minha e na sua vida. Não pense assim, porque não deu certo no passado, porque eu me frustrei, porque eu me queimei, eu me esgotei, eu estou morto, eu estou falido. Não, há esperança. A Bíblia diz no livro de Jó, que até para um tronco seco há esperança. Ao cheiro das águas, o tronco pode voltar a brotar. Ou seja, se para um tronco seco há esperança, você acha que não vai ter esperança para a vida de um homem, de uma mulher? Só que as circunstâncias, às vezes, tendem a dizer para nós, para você não tem mais jeito. Você já experimentou de tudo, você já se queimou, você não tem mais vez. Você não tem mais vez, você não vai ter mais oportunidade. E eu estou aqui nesta noite para dizer isso, que o Senhor é Deus de milagres. E milagres não se explicam. Escreve isso na sua mente. Escreve isso no seu coração. Milagres não se explicam. Milagres somente vive. Só quem vive milagres sabe o que é milagre. E nesse texto que nós lemos nos evangelhos, fala aqui que os discípulos vieram todos animados, dizendo para Jesus o que eles tinham feito. E Jesus os convida para ir para uma cidade próxima ali de Betsaida. E quando eles chegam lá, eles estão indo. Eles não vão só, Jesus e os discípulos, a multidão vai junto. Então as pessoas queriam estar aonde Jesus estava. Eles estavam com sede, eles estavam com necessidade de conhecimento, eles estavam com necessidade de ouvir a palavra. E é verdade, o nosso coração, o nosso corpo, ele precisa de pão e água, irmãos.
Mas o nosso espírito, ele precisa da palavra de Deus. Não tem um texto que diz assim, ó, que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E às vezes sozinho é difícil ouvir. Mas quando nós, numa noite de quarta-feira como essa, depois que você trabalhou, lutou um dia todo, você chega em casa, uns dá tempo de tomar banho, tomar um café e vir, outros dá tempo só de lavar a mão e trocar de camisa e vir, uma blusa, e você vem. Quando você vem para ouvir a palavra, nós não vamos sair daqui do mesmo jeito que a gente entrou. Se a gente endurecer o coração e achar que essa palavra é simples demais para nós, que essa palavra é corriqueira demais para nós, nós vamos sair da mesma forma. Mas se a gente entrar com o coração disposto, dizendo, fala comigo, eu estou como terra seca, precisando de água. Eu preciso ouvir a sua palavra. Quando nós temos sede por Deus, quando nós falamos para Deus que nós temos necessidade dEle, irmãos, como a corça, quando a corça almeja refrescar os seus cascos, ela está lá no deserto, ela está correndo, e ela precisa refrescar os seus cascos. O primeiro rio que ela encontra, o primeiro riacho que ela encontra, ela mergulha nele. Ela mergulha porque quando ela se molha, ela perde o cheiro, aí o predador não encontra, o cheiro dela desaparece. Quando ela molha os seus cascos, ela refresca os seus pés, ela tem força para caminhar, para correr quilômetros. É isso que nós estamos fazendo aqui, semanas após semanas, anos após anos, estamos nos reunindo para mergulhar no rio de Deus, refrescar os nossos cascos, porque a nossa jornada é grande. Embora muitas vezes as pessoas pensam em desistir. Tem pessoas que pensam assim, eu tenho vontade de largar tudo. Achando que se largar do marido ou largar da esposa, abandonar a família, vai fazer vida, acho que vai ser feliz. Nós não somos felizes, irmãos, com ausência de responsabilidade. Nós somos felizes e abençoados quando nós nos achegamos a Deus e dizemos a Ele que está difícil para a gente. E que a gente precisa de um toque da grandeza dEle na nossa vida. Quando nós dizemos para Deus que sozinhos não está dando para levar. Nós precisamos de um milagre. Nós estamos no culto do milagre. Senhor, eu preciso de ajuda. Quantos dias você já entrou por essa porta? Cabisbaixo. Cheio de dúvida, cheio de medo. Dizendo assim, meu Deus, o que vai ser? Eu acho que vai ser meu último culto. E naquele culto, uma criança fala com você. Um exemplo, irmãos, vou mostrar um negócio. Eu não aguento isso, eu acho isso fenomenal. Olha isso. Sabe o que é isso? É um buquê de flores. Não parece que é bobo? Mas hoje eu cheguei no culto das 5:45, uma menininha veio me encontrar, ela disse assim, eu trouxe um buquê de flores para a senhora. Eu falei, tudo isso para mim? Ela falou, senhora, desculpa porque murchou um pouquinho. Gente, quando eu olho isso, eu posso olhar e falar assim, que bobeira. E aí na hora do culto, o irmão dela gritou assim, ó, ela pegou lá na rua. Olha que irmão dedo duro que ela tem. Ela pegou lá na rua e ela ficou tão envergonhada. Ela abraçou a avó dela, ela falou assim, fala. A avó disse, não é na rua, é num canteiro que ela encontrou ali e trouxe. Quem é que vai desprezar a sensibilidade e a verdade do coração de uma criança? Quando Deus quer falar com a gente, Ele fala como Ele quer e da forma que Ele quer. O segredo é, nós estamos dispostos a ouvir, a querer ouvir o que Deus quer falar com a gente. O segredo está na disposição do nosso coração. Nós somos homens inteligentes, homens e mulheres inteligentes. Coronel Adriana, você tem a minha admiração. Você poderia perfeitamente estar na sua casa, descansando com o seu marido. Vocês são pessoas trabalhadoras, pessoas bem-sucedidas. O que faz com que
um coração arda de disposição em querer ajudar um povo. Não acredito que seja financeiro, mas tenha um desejo de ajudar uma população. Isso não é da gente, isso é de Deus na vida da gente. E se não acontece hoje, minha querida, acontece amanhã. O segredo é estar na sequência, é não desistir. O segredo do nosso sucesso não está em fazer planos hoje e adquirir a resposta hoje. O segredo da nossa vitória está na nossa continuidade. Continue. Não abaixe a sua cabeça, levante a sua cabeça. Você sabe o que é engolir choro? Eu digo sempre isso. A minha mãe me fez engolir tanto choro, irmãos, que até hoje eu choro, sem querer eu choro. Tanto choro que eu já engoli. O choro está dentro de mim. Irmãos, às vezes a gente precisa engolir choro. E tem horas que a gente tem que engolir sapinhos. Rãs. Você já viu a pata da rã? Ou do sapo? Mas antes de chegar no sapo, você tem que engolir caroços de frutas. Azeitonas. Você já engoliu um caroço de pêssego, de abacate? Pastora, por que engolir? Por quê? Porque a vida, irmãos, não é uma vida de faz de conta e um tapete vermelho para nós. Não espere que o mundo vai pôr um tapete vermelho para nós, para a gente passar e desfilar. A vida é feita de desafios. E nesta noite o Senhor está falando com homens e mulheres esforçados, pessoas trabalhadoras, pessoas idôneas. Nós estamos longe de ser perfeitos e não vamos ser, mas somos pessoas que estamos nos esforçando para ser o nosso melhor. Nós estamos nos esforçando para ser o nosso melhor. E o segredo, Noemi, nós não estamos sozinhos, nós estamos com a bênção do Todo-Poderoso. Jesus diz assim: o que vocês pedirem ao Pai crendo, vocês receberão. Oh, irmãos, me veio à memória algo. Há muitos anos, eu estava dentro de uma sala bem pequena de oração. E orando, e vinha assim na minha mente: me peça as nações e eu te darei. Esse texto: me peça as nações e eu te darei. Me peça as nações e eu te darei. Eu disse: Deus, para quê? Não preciso das nações. Olha que inocente, achando que o que ia acontecer? O que ia acontecer? Não ia, irmãos, já está acontecendo. O Senhor, Ele levanta de tempo em tempo, o Senhor, Ele levanta homens. Ele levanta pessoas para influenciar outras pessoas. E nesses 8 anos que o pastor está aqui em Piracicaba, ele é 9, porque ele veio um ano antes. Eu presenciei o Espírito de Deus na vida do pastor, chamando, juntando um rebanho e cuidando dos seus líderes. E os seus líderes foram sarando os que estavam doentes, foram se curando aqueles que estavam feridos, e foram voltando à luta. Queridos, desistir não é a solução. Abandonar a casa não é a solução. Abandonar os seus projetos não é a solução. Os nossos projetos, eles podem sim se adiarem. Eles podem ser adiados, mas projetos adiados não quer dizer que são projetos frustrados. Eles podem esperar um tempo, mas daqui a pouco você vai ter força e você vai voltar lá e pegar os seus projetos e vai executá-los. Mas para que a gente viva isso, para que nós venhamos viver isso, nós temos que entender qual é a disposição que eu tenho para querer ouvir a voz do Senhor. Jesus estava pregando para a multidão. Jesus pregando para a multidão, e diz que ele pregava para a multidão e curava os que estavam doentes. Quem aqui já teve enfermidades e a medicina não pôde curar, e você foi curado pela fé em nome de Jesus, você sabe da importância de ser curado. Ser curado nas emoções,
pessoas que só queriam dormir, pessoas que só choravam, pessoas que se menosprezavam, pessoas que se judiavam. Foram pessoas que foram sendo tocadas, saradas por Deus no decorrer dos cultos. E essa pessoa, esse homem, essa mulher vai se levantando todo dia e vai criando força, resistência, acreditando que não está sozinho. A bênção do Senhor está sobre você, sobre nós. E Jesus curando os enfermos. E as horas foram passando. E os discípulos vieram com uma proposta. Senhor, vieram os 12. Senhor, não é melhor? Será que não seria melhor mandarmos a multidão ir embora? Porque nós estamos num lugar distante. E não tem onde comprar comida, não tem onde hospedá-los. Jesus olha para eles e diz assim: dai-lhes vocês de comer. Dai-lhes vocês. Eles disseram, eles riram. Nós não podemos, pastor Edinho, nós não podemos, por quê? Por que vocês não podem? Nós só temos 5 pães e 2 peixes. Como pode você só ter 5 pães e 2 peixes e vir alguém dizer, dai-lhes vocês de comer? Eles disseram assim, só se nós fôssemos e comprássemos comida para todo mundo. Mas era aproximadamente 5.000 homens. Não dava. E Jesus olha para eles e diz assim, dá uma estratégia. Quando nós nos reunimos na presença de Deus, Deus dá estratégia aos homens. Esse é o culto do milagre. Você, homem, receba a estratégia de Deus para refazer a sua vida, para pôr o vagão no trilho e o seu trem caminhar em nome de Jesus. Mulheres que estão aqui, se chorar mudasse alguma coisa, irmãos, nós não teríamos problema. O choro não muda, mas a fé, o posicionamento, a sequência do dia a dia, a prática da fé, ela faz com que mulheres levante a sua casa. Mulher sábia, diz a palavra, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. O homem é sem dúvida, sem sombra de dúvida, entenda o que eu vou dizer, não me queiram mal. Mas o homem é o cabeça da casa. Ele é o homem da casa. Mas nós, por nada dessa vida, nós deixamos de ser o pescoço. Uma cabeça sem pescoço, ela não vira. O pastor está pensando que é ele que mandava. Brincadeira. Estou brincando, falei bobeira. É verdade. Uma cabeça, ela se move sem pescoço? Não move. Não parece que é bobo isso? Mas isso é machismo, isso é bobeira, isso é piadinha. Não, irmãos, isso é verdade. E sabe o que a verdade ela faz na nossa vida, pastor Vinícius? A verdade ela liberta a gente. Um homem, ele é o cabeça, mas quando ele tem uma mulher que é um pescoço firme, essa cabeça olha para o lugar certo, na hora certa. E aí se virar para o lugar errado, está morto. Fala, Deus falando aí, Deus falando. Semana passada eu falei aqui de namoro, não vou falar hoje. Irmãos, eu fico nervosa quando eu falo isso, sabe por quê? Porque jamais eu falaria de mim mesma. Como é que é? Eu ganhei a concorrência, é mesmo. Eu estou ali, né? Estou no páreo. Irmãos, estou indo bem? Estou indo bem. Irmãos, deixa eu contar uma coisa. Se depender de mim, eu não saio nem da minha casa. Se depender de mim, eu não subo no altar jamais. Eu fico sentadinha, muda e calada. Entro muda e saio calada. Mas a gente não faz o que a gente quer fazer. A gente faz o que a gente não quer fazer. Uma vida inteira lutando. Não vou, não adiantou nada, tem que ir. Vou contar uma coisa. Eu esqueci que eu ia contar. Você me atrapalhou, fiquei nervosa. O que será que eu ia contar? Daqui a pouco vem, esqueci. Daqui a pouco vem. Oh, aleluia. O que era aí? O que era? Semana passada, lembrei, muito bem, muito obrigada. Tá aqui, irmãos, tá aqui, tá viu? Semana passada eu falei sobre namoro aqui. Quem lembra disso? Muito bem. Eu falei, o que eu falei, falei assim, irmãs, os solteiros, hein, irmãos? Solteiros. Não fica muito assim, né? Estou esperando no Senhor. Tem que dar uma namorada, tem que dar uma paqueradinha.
Tem que olhar, observar, fazer uma graça, né? Trocar um pano, irmãos, porque pano novo alegra, viu, irmãos? Porque de verdade, vocês não conhecem todos os meus panos? Eu estou à beira de trocar meus panos, sabe? Ó Deus falando com a gente, irmãos. Quando eu escuto o pastor falar assim, economiza, mas eu tenho uma tristeza, irmãos. Só economizo na minha vida. A hora que o pastor falou assim, olha, irmãos, perceberam que esse mês, falou assim, não falou? Eu fico numa tensão nervosa, vai me dando tudo umas dores assim no pescoço. Você percebeu que esse final de mês está meio difícil? O mês que vem, quando ele falou que o mês que vem vai ser mais difícil ainda, eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Aí eu estou cheio de planos. Estou cheio de planos que eu vou fazer compras. Vou comprar uns panos novos. Mas... cartão, tem que ter cartão. E eu vou comprar uns panos novos. Aí, semana passada eu falei isso. Investe, a menina, né? Aí, no final do culto, o irmão veio e falou assim, sabe o que é, pastora? Às vezes fica meio difícil para namorar com as meninas. Meninas, elas têm um quesito muito alto. Elas querem que o príncipe venha todo montado já. Todo, né? Às vezes ele vem a pé, né, pastora? Falei, não é? E não é verdade. E não é que... Eu fui para minha casa pensando nisso. Eu falei, não é que é verdade? Os príncipes nem sempre vêm no cavalo branco. Às vezes vêm uns... Como chama esses cavalinhos meia... Pangaré. Sabe esses cavalinhos pangaré? Ninguém dá nada para o cavalinho. Ninguém fala, quem vai querer esse cavalinho? Olha, leva o pescoço na direção do cavalinho. Investe no cavalinho. O cavalinho ganha força. Ele vai virar um cavalo de príncipe. E você vai falar assim, mas olha, mas não é que valeu a pena? O problema, irmãos, é que às vezes a gente quer as coisas prontas. E para hoje, tem que investir. Olha, a coisa está pegando fogo ali. O que será, não? O pastor fala mal de mim pra caramba. Teve um irmão que falou assim, pastor, mas pastor, como Deus foi bom com você, não? E aí eu só ouvi. Eu acho graça, eu me divirto. Por quê? Ai, Deus colocou a pastora Lourdes na sua vida. Mas que pessoa. Senão você estava condenado. Falou. Eu queria que ele estivesse ouvindo isso, eu achei o máximo. Por quê? Eu namorei um moço, vou contar para a igreja que não sabe. Já que eu estou podendo, olha a oposição. É culto do milagre. Irmãos, no culto do milagre você tem que abrir seu coração. Você tem que abrir seu coração, pôr para fora. Os males vão embora em nome de Jesus. O inimigo fala assim, eu não vou naquele território não. Ela expõe a gente, ele vai embora. Olha, namorei um rapaz. Aí o pastor, eu namorei lá, minha mãe não deixou namorar. Passou. Aí eu contei pro pastor, olha, namorei a menina até. Aí o pastor foi contar na igreja. Passou tantos anos, né, irmãos? Não adianta falar quantos anos que passou. O pastor foi numa reunião e contou. Olha eu contando de novo. E contou na reunião que eu namorei o rapaz. Mas em vez de falar o nome certo do rapaz, falou que o moço chamava de Tinho. Falei assim... aí eu não aguentei, eu estava sentada lá no meio do povo, falei assim, não é Ditinho, é Ditão. Eu não aguento quando eu lembro disso, eu quero morrer quando eu lembro. Eu falei, aí, ele falou assim, ele pegou a palavra, ele queria me humilhar, né, irmãos, na frente dos outros, né? Sabe aquelas coisas, eu não vou embora que se desaforo para casa de jeito nenhum? O pastor foi lá e pegou a palavra e falou assim, ainda bem que você me conheceu, né, Lourdes? Hoje, senão você não estaria aqui onde você está, né? Falei, a sua sorte é que você me conheceu. Senão quem estaria aqui era o Ditão. Olha isso. Pela primeira vez na minha vida eu pensei rápido. Nunca pensei. Irmãos, eu sou daquela pessoa assim, a pessoa está contando piada e eu falo assim, por que será que estão rindo? Depois que todo mundo parou de rir, que eu lembro que eu entendi a piada, eu falo, ai meu Deus, não acredito. E aí eu rio. Aí aquele dia eu fui rápida, mas eu gostei tanto da minha rapidez, que eu falei assim para Deus, me faz uma mulher mais rápida, Senhor, eu gostei. É gostoso ser inteligente, ser rápida. Não é verdade? Não é para ninguém olhar para ninguém, não é para ninguém pôr a mão em ninguém, mas é verdade. Nós temos que querer ser melhor. Nós temos que querer ser melhor. Quando Jesus chama os discípulos
discípulos e fala: dai vocês a eles de comer. Eles não entenderam. Tipo assim, não pode, Senhor. Nós temos só 5 pães e 2 peixes. Como que nós vamos dar que comer para a multidão? O Senhor fala assim para eles: divida a multidão em grupos menores. Quando eu leio isso, eu creio que Deus é Deus que dá estratégia. Então, se você é dono de loja, deixa Deus te dar uma estratégia. Se você é um trabalhador itinerante, o Senhor te dá estratégia. Se você é uma pessoa que tem comércio, que depende daquilo que você vive daquilo, não fica chorando achando que é o fim. A pandemia não vai nos matar, irmãos. A pandemia, ela vai servir para a nossa edificação e crescimento. Não é na prova que a gente experimenta o melhor de Deus. Não é no desafio que a gente descobre o melhor de Deus. Quando a multidão senta em grupo de 50, Jesus fala: me traz os pães e os peixes. Levam para ele. Quando levam, o que ele faz? Ele dá graças. Ele louva. E eu te pergunto nesta noite: será que nós estamos dando graças a Deus pelo pouco que nós temos? Ou nós estamos achando que o nosso pouco não dá para fazer nada? O nosso pouco em Deus, ele é muito. Porque o pouco em Deus, ele é muito. Mas o muito sem Deus, ele é nada. Isso está escrito no Evangelho de São João. Jesus fala assim, ó: sem mim, nada podeis fazer. Mas se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês poderão pedir o que quiser e isso vos será feito. Sonho que às vezes a gente quer as coisas para antes de ontem. Não. Nós temos que pedir e ficar atento e continuar trabalhando, continuar planejando, se disciplinando, melhorando como pessoa, como ser humano. E o sobrenatural vai nos pegar. E aí você vai abrir a sua boca e vai dizer: realmente, quando a gente ora e a gente espera no Senhor, Ele não faz o que a gente pensa ou imagina. Ele faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Nós estamos no culto do milagre. É o infinitamente mais que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Quando Jesus dá graças pelos pães e peixes e bota na mão dos discípulos e diz assim: dai vocês a eles de comer, e eles começam a servir os grupos menores, aquele peixe, aquele pão, ele não para de crescer, ele não para de multiplicar. E eu te pergunto: você acredita nisso? Se você não acredita nisso, você não vai ver a glória de Deus. Mas se você acreditar em milagres, você vai viver milagres. Vou contar uma experiência e vou terminar agora. Nós lemos um livro, pastor Jesse Willie. O nome do livro é Raro Estirpe de Fé. E esse pastor, ele teve nem mais e nem menos do que 16 filhos. Deus deu a ele. Eu não sei o que Deus tem dado para você. Eu não sei quais são os preços que você tem pago. Não sei onde você mora, não sei qual é a sua condição de pagamento de aluguel, não sei como é a condição dos seus carros, não sei se você precisa de comida, não sei o que você está precisando. O pastor tinha 16 filhos e a esposa dele disse assim: Jesse, nós só temos o almoço. Eu só tenho para o almoço 3 bifes de fígado, apenas 3 bifes de fígado. Ele olhou para ela e estava saindo para trabalhar. Ele trabalhava no carregamento do porto. Ele falou assim para ela: faz o que a gente tem, que para de tarde eu vou dar um jeito. Quantas vezes você também já falou na sua casa: faz com o que tem aí, depois a gente vai ver alguma coisa. E quando ele sai para trabalhar, ela vai preparar um almoço e ela põe a frigideira no fogo com aqueles bifes e ela vai fatiando. Ela frita eles, e os meninos todos sentados para comer. E a frigideira ia passando, eu já falei isso muitas vezes, mas deixa isso edificar a sua fé. A frigideira passava pela mesa dos meninos e servia o pratinho deles, ia servindo. Quando chegava lá no final, o primeiro queria mais, a frigideira voltava. Diz assim o testemunho deles, que o fígado, ele não parava de ser acrescentado na frigideira.
Quando os meninos disseram assim: mãe, nós já estamos satisfeitos, ainda sobrou o bife de fígado na frigideira. A bênção que Deus tem. Eu vou falar agora como profeta na sua vida. A bênção que Deus tem sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa cidade e sobre o nosso estado. Ela não é uma bênção sobre medida. Ela é uma bênção recalcada, sacudida, e ela é transbordante. Renova sua mente, abra seu coração, acredita em você, vai atrás dos seus sonhos, espere, saiba esperar. É tão lindo receber o sim ou não, e é nobre saber esperar. Espere, a sua bênção vai chegar. Eu posso parar? Vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Os adoradores, venham aqui à frente, por favor, os cantores. Quero orar com você. Quero pedir para você se colocar de pé, se for possível. Se você puder, por gentileza. Como Deus é lindo. Como Deus é lindo. Homens e mulheres, casais, moças e rapazes, crianças. Nós estamos no culto do milagre. Nós somos limitados, mas o Senhor é um Deus que vai além. Aleluia. Que você, se você precisa nesta noite, que o Senhor te anime, que o Senhor te dê estratégia. Hoje Deus não vai levantar você para servir pão para a multidão, mas o Senhor nos dá a graça de levarmos o necessário para a nossa família, primeiro para os da nossa casa e depois para os demais. Deve comida para quem tem fome. Lembre-se, nós não precisamos só de comida, arroz, feijão. Nós precisamos da palavra de Deus. Fale da palavra, testemunhe sobre o nome de Jesus. Fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Oh meu Deus, em o nome de Jesus, nós estamos na tua presença nesta noite de quarta-feira. É uma noite especial, é uma noite de milagres, meu Deus. Visite os lares aqui presentes, visite os casais, meu Deus, o homem e a mulher. Visita a vida deste homem, visita a vida desta mulher, dos rapazes, das moças, das crianças. Que haja o toque da sua grandeza. Tira toda a cegueira espiritual, tira toda a paralisia espiritual, tira toda a preguiça, toda a força, toda a falta de raciocínio. Tira da nossa vida e encha-nos do teu poder, encha-nos da tua graça, encha-nos da tua virtude, Senhor. Acrescente sobre a vida desta família ânimo, disposição, e tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado, o Senhor restitui nesta noite, pelo poder da tua palavra. Nós oramos e cremos no sobrenatural, em o nome de Jesus. Você que crê diz amém, diz um aleluia bem forte. Vamos aplaudir a glória de Deus.